Primeira coisa, eu queria contar uma experiência que eu tive com vocês recentemente. Eu assisti uma live muito legal do Dimitri. Ele que é designer, ele tem essa formação, ele dá aula na UNB e ele foi dar essa palestra sobre essa aula sobre inteligência artificial. Eu tenho as minhas ressalvas com inteligência artificial em vários aspectos, tá? Mas uma coisa é fato, eu acho que é um caminho sem volta. Não dá também pra gente ignorar, assim, por exemplo, eu utilizo o tempo todo IA no meu processo. O ChatGPT nem se fala, então, nossa senhora. Inclusive, ó, se você tá vendo essa live gravada, já comenta, curte, compartilha. Quero saber o que você achou desse projeto. É super importante isso pra gente. E, gente, também tem um botão novo aqui de hypar. Se aparecer esse botão pra você, ajuda. Ajuda a nossa comunidade aqui. Clica no hypar pra engajar mais esse vídeo. Esse botão é muito importante porque vai fazer com que esse vídeo chegue em outras pessoas, tá bom? O que eu digo que eu tenho minhas ressalvas é em relação ao processo criativo. Então, quando as pessoas dizem que estão utilizando IA no processo de concepção, eu já tenho as minhas ressalvas disso. Em vários aspectos, a gente pode fazer uma live sobre isso. Mas concordo também que é um caminho sem volta. Então, tipo assim, também não dá pra gente fechar os olhos e falar assim, não vou... Isso é muito perigoso também. Então, assim, ao invés de ficar falando que eu sou contra, eu prefiro estar do lado dela e investigando. Então, sempre que posso também estou estudando, estou indo. E, novamente, não estou dizendo que eu não utilize, mas tem as minhas ressalvas. Uma delas, por exemplo, para citar uma, é essa questão dos dados. Então, quando você vai fazendo upload quando você vai colocando as suas imagens, você vai alimentando esse banco de dados. E aí, qual que é o impacto disso? Para tudo, assim. E foi muito interessante essa conversa, e eu vou chegar lá no tema, porque ele estava falando justamente isso. Segundo a visão dele, isso não tem muito problema, porque a IA ela é uma ferramenta generativa, mas ela vai se utilizar de parâmetros de massa. Então, por exemplo, vocês viram lá que viralizou tempo atrás aquela questão do estúdio Ghibli. Então, todo mundo fazendo a fotinha no estilo Ghibli. Para que isso aconteça, você precisa realmente ter um nome muito forte na indústria para que ela consiga te perceber. Caso contrário, né, você vai estar abaixo da média de visualização, entre aspas, e você não seria impactado com isso. Não sei se eu concordo plenamente com isso, sabe? E tem as minhas ressalvas, e eu acho que a gente está engatinhando muito, tem muitas coisas acontecendo, então prefiro ficar observando por enquanto, quando o assunto é processo criativo. Mas uma coisa que ele estava falando, e agora conectando à nossa questão, que eu acho que é muito importante que ele falou, é que e eu até falei isso com ele também, como a IA, ela está sendo um divisor, ela está sendo, mas ela será ainda mais, que ainda ela está muito nesse processo inicial, mas como ela será um divisor de águas no sentido de, ou você vai ser muito bom no que faz, se você tiver, assim, tem uma régua, tem dois lados. Tem um lado do lado bom e o lado do mediano, o lado ruim, né? Se você estiver nesse lado mediano, é muito provável que você perca o seu emprego, a sua função na sociedade, porque realmente ela vai te substituir. E eu penso muito isso na arquitetura, por exemplo, quando a gente olha para aquele projeto raso, né? Para quem me acompanha um certo tempo já sabe que eu falo muito sobre isso, mas aquele projeto, por exemplo, vamos pensar num projeto residencial, que é aquela casinha, a porta do pé direito duplo, né? Aquele estereótipo máximo, né? Que a gente conhece, que está difundido no Brasil inteiro. Se você é um arquiteto que está produzindo esse tipo de edificação, meu amigo, eu lamento, mas, assim, eu não estou falando de um futuro muito... A gente está falando de anos, não. A gente está falando, assim, de alguns meses, quiçá, assim, mas, né, no máximo alguns anos, assim, porque já tem IA generativa que você coloca, ele estava até mostrando pra gente nessa palestra, que tem uma ferramenta nativa do Revit, que você dá um ambiente para ele e escreve lá um prompt, sei lá, uma escola, não sei o quê, e ele já organiza o espaço. Talvez, inclusive, melhor do que a gente, porque é uma ferramenta que trabalha com lógica, com dados, né? Então, em alguns aspectos, como a calculadora calcula melhor do que a gente, né, que é uma questão lógica, talvez também essa questão de ordenação do espaço ela consiga fazer com mais maestria. Cara, já tem isso. E eu sei que um projeto não se faz assim, né? Simplesmente. Você pode até falar, João, mas render não é projeto, planta não é projeto. Eu sei. Mas eu não estou falando que ela vai te substituir integralmente, mas você vai virar um operador de IA. E se você é um operador de IA, você está dentro de uma commodity, você está dentro de uma commodity. A gente já sabe o quão a nossa profissão já é saturada, o quão já é difícil, mas se você estiver nesse lugar aí,
vai ser muito mais complicado a sua vida, porque você não vai conseguir cobrar bem pelo seu projeto. E aí, enfim, a gente tava falando muito sobre isso, assim, como realmente a IA, ela tá vindo, assim, ela tá abrindo uma fenda, assim, e separando mesmo as pessoas, né? Ou você vai fazer projetos de muita qualidade, especificamente ele tava falando de design, né? Ele é design de imobiliário. Por exemplo, nessa palestra mesmo ele mostrou uma cadeira que foi feita por um designer com a IA. A cadeira belíssima. Mas assim, e aí volto num ponto que ele falando, mas vejam como vocês conseguem perceber um padrão. E aí ele tocou num ponto importante também, que é a questão do Pinterest. Vocês já viram como o Pinterest está... que é aquela rede social, né, com as fotos, como você entra naquele lugar, eu confesso que até o meu nem tanto, porque eu acho que eu tenho feito uma boa curadoria, e eu consigo várias fontes, vários lugares, e me agrada bastante. Mas, realmente, assim, se você, dependendo da forma que você vai navegando e clicando, você vê casas todas iguais. Assim, eu fui na Casa Cor também recentemente aqui em Brasília, eu fiquei muito decepcionado também, porque os ambientes eram muito parecidos. E aí também, eu acho que teve, assim como teve o surto da Porta Monumental, da Casa de 2 volumes, também teve o sequestro do estilo do Nordeste também no Brasil, que é aquela estética do Nordeste, assim, com palha natural, com não sei o que, muito texturizado. E eu acho que as decorações estão todas iguais, eu acho que tá tudo muito igual também. E aí a IA também, ela circula nesse lugar, então assim, tem muitas problemáticas nesse sentido. Vocês concordam comigo? Sobre o que a Júlia tá falando aqui? É muito doido que na faculdade muita gente usa na concepção e criação, e dá pra ver que não foi a pessoa que fez. Pois é, Júlia. E aí é isso também que eu tô falando nessa questão do Pinterest, e aí é importante essa informação que eu dei inicial do Dimitri, que ele fala, né, que ela, tipo assim, ela vai pegar, você tem muitos dados sendo inseridos nessas plataformas, ela é uma IA generativa, portanto, ela depende de base de dados, inclusive é o ativo mais caro, né, hoje em dia da nossa sociedade são os dados. Então ela vai se alimentando desses dados, mas é tanto dado que ela não vai pegar o que eu produzi, por exemplo, esse projeto aqui, ela não vai pegar esse projeto e vai, a partir desse projeto, começar a criar. Não, são tantos dados que ela vai pegar o que está em alta, o massivo. Por isso que até o Pinterest está tudo muito igual. E aí, a partir dessa linguagem, e aí você consegue identificar quando é IA. Você entende que é uma linguagem, né? Mas assim, até aí também, né, você pode falar, mas consegue identificar a linguagem de um arquiteto. Mas aí isso é outra problemática.